Aqui é o quê? Quanto é isso? É 1, tá? Que é o raio. E essa medida aqui é o ar, que eu não sei. Mas eu sei que esse ângulo é igual a esse, mesmo ângulo. Portanto, esse é igual a esse. Lados homólogos são proporcionais, que os triângulos são semelhantes. Vamos ver. A está para quem aqui? Para 1. Assim como 1 está para quem aqui? X. Acabou. O A é o inverso de X. Então, quando você faz essa construção aqui, pega um X, traça a circunferência, né? Traça a circunferência, centrada na origem, raio 1. Se esse ângulo é X, esse aqui é quanto? 1 sobre X. Observe que isso vale para o outro lado também. E, portanto, você tem a construção geométrica aí, tanto da secante quanto da cossecante. Quem é a cossecante? Quem é a secante? Inverso do cosseno. Quem é a secante? Inverso do seno. Então, quando você vem para cá, pagar, tá? Você faz essa observação aí, podia ter aproveitado. Não dava não para aproveitar. Veja você, ó. Veja você que sistema de coordenadas cartesianas, VU, desculpe, UV, aí você tem aqui círculo trigonométrico, círculo de raio, tá horrível esse aí saiu mal, esse aí saiu feio. Melhora. Não há nada tão bom que não possa melhorar, né? Então, ou o contrário, né? Comecei mal, porque vê? Vamos ver se dessa vez eu consigo. Vai ser como está. Piorou, mas tudo bem. Tá? É 1, menos 1, menos 1. Aí você pega um ângulo X aqui, ó. Você pegar um ângulo X aqui, traça a tangente. Você baixar aqui, o ângulo é X. O ângulo é X. X, traça a tangente. Está aqui o ângulo X. Baixa essa perpendicular aqui. Quem é essa medida aqui? Quem é? Melhor perguntando. Quem é a abscissa desse ponto aqui? Quem é? Cosseno de X. Então, por essa construção aqui, número, seu inverso. Então, onde é que está? O que é que aparece aqui? O que é? O inverso do cosseno, que é o quê? A secante de X. Mesma coisa para cá, ó. Quem é isso? Quem é? Seno de X. Então, pense nessa figura, você olhando assim. Quem é isso aqui? Quem é? 1 sobre seno de X, que é a cossecante de X. Então, está aqui. Essa medida aqui é a cossecante, enquanto essa medida é a secante. Tá? Sempre. Tá bom? Não importa em que quadrante você esteja. Então você pega, por exemplo, ó, se aqui, ó, vou aproveitar essa figura. Tá? Suponha
Suponha que esse ângulo é o ângulo Z. Então, a tangente é por aqui, ó. Então, quem é essa medida aqui? Quem é? É a cossecante de Z. E quem é essa? Quem é? É a secante de Z. Entendido? Tá? Aqui tá o quê, hein? Ó. Aqui tá o quê? Seno de Z. Enquanto aqui está o quê? O cosseno de Z. Entenderam? Tá? Então você já tem, por exemplo, eu pergunto a você, quem é o limite? Imagine aí, me respondam analisando geometricamente. Quem é o limite da secante de x com x tendendo a π sobre 2 pela esquerda. O x tendendo a π sobre 2 por valores menores que π sobre 2. Você é capaz de responder? Limite da secante de x. Olha onde é que está a secante, ó. Está aqui o x, está aqui a secante. Faz o x tender, ó. Faz o x tender a π sobre 2. O que acontece com a secante? Qual o limite? Mais infinito. Hã? Mais infinito. Tá certo? E aí você tira todas as análises. Qual é o limite da secante de x com x tendendo a π sobre 2 por valores maiores que π sobre 2? X tendendo a π sobre 2 pela direita. O que acontece com a secante? Hã? Menos infinito. Porque o ângulo está desse lado, ó. O ângulo está aqui, a secante está medida onde? Aqui, ó. Então, o que acontece quando o x de a π sobre 2? Pela esquerda, pela direita, valores maiores que π sobre 2. A secante vai a menos infinito. Tá certo? Então, você tem essas interpretações geométricas, é fundamental que você as tenha, tá? As entenda. E agora vamos ver como é que eu provo que essas funções seno e cosseno, as duas, são diferenciáveis. Porque se elas forem diferenciáveis, a tangente é diferenciável, a cotangente é diferenciável, porque são razões de funções diferenciáveis. A secante é diferenciável, a cossecante é diferenciável, porque também, né, ou mais preciso antes, a secante é a inverso multiplicativo de uma função diferenciável, a cossecante também. Então, se seno e cosseno forem diferenciáveis, todas as outras são diferenciáveis. E se eu tenho uma derivada de seno e cosseno, eu tenho a derivada de todas as outras pelas regras de derivação. E o objetivo agora é mostrar que seno e cosseno são diferenciáveis. Para isso, uma forma de mostrar passa pelo uso de um teorema chamado teorema de sanduíche. Tá? É isso mesmo, vocês vão entender por quê. É o teorema do confronto. Teorema do confronto. Eu acho um nome melhor. Tá? Teorema do confronto. É esse teorema aqui. Teorema. Tá? O teorema é o seguinte. Você tem, sejam P um número real, L também um número real, e F, G e H funções. São três funções. Três funções. Se três coisas acontecem. Primeiro, tá? Primeiro, L, vamos botar F, G, H estão definidas
estão definidas numa vizinhança aberta e estrita de P. Essas três funções estão definidas numa vizinhança aberta e estrita de P. Uma vizinhança aberta de P é um intervalo aberto que contém o P. E uma vizinhança aberta e estrita de P é uma vizinhança aberta de P tirando o P. Se isso aqui acontece. Segundo, tá? Uma vizinhança aberta e estrita de P. Eu vou especificar, tá? Uma vizinhança, eu vou especificar a vizinhança, tá? Numa vizinhança de P, essa, P menos delta, união o quê? P mais delta. Tá errado. Uma vizinhança. Não, se F e GH estão definidas numa vizinhança, eu descobri uma maneira aberta e estrita de P, vírgula. Se você tem F de X menor ou igual a G de X, menor ou igual a H de X, para todo X nessa vizinhança. Para todo X nessa vizinhança. E, tá certo? Se dentro dessa vizinhança você tem essa desigualdade. E o L é o limite de F de X com X tendendo a P, e também é o limite de H de X com X tendendo a P, quer dizer, se isso acontece, então o L também é o limite de G de X com X tendendo a P. Eu não vou demonstrar essa proposição. A demonstração está feita em todos os detalhes nas notas de aula. Eu vou dar uma interpretação geométrica para esse resultado, porque essa interpretação tem um poder de convencimento até maior do que a própria demonstração, no meu entender. Vamos desenhar aqui as hipóteses. Isso mesmo, vamos desenhar as hipóteses. Vamos transcrever geometricamente as hipóteses. O que é que está escrito aí? Primeiro, tá? Você tem P o número real, L o número real e F, G, H, três funções. Se as três funções estão definidas numa vizinhança aberta e estrita de P, ou seja, existe uma vizinhança aberta e estrita de P contida no domínio das três funções. Então, observe. Vou desenhar aqui. Vou colocar tudo no segundo quadrante, sem perda de generalidade. Eu sempre desenho do primeiro, né? Mas isso vale em qualquer quadrante, tá? Então, eu vou desenhar no segundo quadrante. Entendeu bem? Eixo X, eixo Y, eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Aí está aqui o P, ó, o P, e vou pegar o L aqui, o L positivo. Não, aqui não, Romero, mas embaixo, fica melhor. O diabo que tu desenhou lá em cima. Está aqui o P, está aqui o L. Então você tem esse ponto. Você tem esse ponto P, L, que eu vou desenhá-lo aberto, tá? Esse ponto aqui abertinho.
Então já estão dados os dois números. Agora vamos para as funções. As duas funções, elas estão definidas em uma vizinhança aberta e estrita de P. Uma vizinhança aberta e estrita de P é um conjunto desse. Né? Um conjunto desse tipo. É um intervalo aberto, tirando o P. Correto? E nessa vizinhança, veja bem, f de x é menor ou igual a g de x, que é menor ou igual a de x. Ou seja, existe para todo x nessa vizinhança aqui, nesse conjunto vermelho, existe f de x, g de x e h de x. Não só isso. F de x é menor ou igual a g de x, que é menor ou igual a h de x, para todo x nessa vizinhança. Tem mais. O L é o limite de f de x e também é o limite de h de x com x tendendo a P. Então, olha o que acontece com o gráfico da f. O gráfico da f, tá? Vou desenhar aqui primeiro o gráfico da f. O gráfico da f tende para onde? Tende para esse ponto, certo? O gráfico da f tende para esse ponto aqui. Esse é o gráfico da f. Esse é o gráfico da f. Vou desenhar pontilhado aqui. Ok? Para ficar mais interessante. O gráfico da h também tende para o mesmo ponto, porque o h é o limite de g de x com x tendendo a P. Só que o gráfico da h tende para esse ponto com ele sobre o gráfico da f nesse conjunto, nessa vizinhança aberta e estrita de P. Vou desenhar o gráfico da H de preto. Então a H faz isso. E ela está por cima. Ela pode até depois ficar por baixo. Mas o importante é que nessa vizinhança, o H, aqui a H é preto, H de x é maior que ou igual a f de x. Desculpa, h de x é maior que ou igual a g de x, que é maior ou igual a f de x. Para todo x aonde? Nessa vizinhança. Tá? Só que a g, ó, a g nessa vizinhança está exprimida entre as duas. Isto é, o gráfico da g está exprimido entre as duas. Por isso é sanduíche. Hã? É, por isso teremos sanduíche. É. Então não tem jeito, ó. Não tem jeito. A G pode até vir aqui por baixo, mas quando ela chega nessa vizinhança, ela está aqui. E ela tentar sair, ela não consegue. Por quê? Porque está exprimida. Ela pode até se rebelar. Se rebelar, ela se rebela, faz o que ela quiser, não tem jeito. Os pontos do gráfico da G vão tender para onde? Para esse ponto aqui. O mesmo ocorre do outro lado, ó. O mesmo ocorre do outro lado. Uma hora o gráfico entra aqui dentro. E aí não tem jeito. Os seus pontos tendem para onde? Para cá. Ou seja, não tem como. O valor, está aqui o x, ó. Está aqui o x. Daqui para cá quem é? G de x. O que acontece com G de x com x tendendo a P? Não tem jeito. G de x tem limite L. Porque esse segmento aqui se aproxima desse. Entendido? Esse é conhecido como o teorema do confronto, ou teorema de sanduíche. Teorema do confronto. E eu gosto mais de vê-lo assim, com esse nome, teorema do confronto. Não vou demonstrá-lo. As demonstrações por epsilon e delta estão nas notas. Vocês se convenceram? Isso aqui não tem jeito. Mas, ó, precisa ter essas condições. As duas funções definidas numa vizinhança aberta e estrita de P, satisfazendo nessa vizinhança essa desigualdade para todo x nessa vizinhança, né? Para todo x nessa vizinhança você tem essa desigualdade. Ou seja, elas satisfazem essa desigualdade nessa vizinhança. E
O L é o limite da F em P, que também é o limite da G em... Desculpa. O L é o limite da F em P, que também é o limite da H em P. Então, conclusão, o L é o limite de quem? Da G também, tá? O L é o limite da G. Vamos ver uma aplicação duas aplicações, tá? Vamos ver primeiro uma aplicação para essa função, ó. Seja f a função dada por f de x igual a